Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez, obrigatoriamente, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que está a passar-se no Irão, numa altura em que o regime, ou uma parte do regime, aparentemente há ali uma fricção entre uma parte mais moderada, liderada pelo presidente, e uma parte mais grave, mais selvagem, vamos usar esta palavra, que é protagonizada pelos teocratas que estão no poder e que neste momento já terá provocado a morte de mais de 500 pessoas. Como é que tem estado a observar mais uma manifestação de descontamento no Iraque, no Irão, perdão, que se soma a várias outras que já aconteceram anteriormente e que para já ainda não resultaram na destruição daquele regime que está implantado em Teherão desde 1979? É verdade, António. O regime de 79 é um regime, e vale a pena lembrar agora, porque tem algo a ver com o que se está a passar neste momento, é um regime feito, no fundo, para substituição do Shah. O Shah era uma figura apoiada pelos americanos, que ele e o seu pai eh, criaram, alimentaram uma dinastia repressiva, autoritária, num regime ditatorial, convém lembrá-lo, que caiu a quando da vinda de Khomeini, que era um líder religioso xiita. Convém dizer que o Irão é o centro da religião xiita à escala internacional. Os islâmicos dividem-se entre xiitas e sunitas, e os xiitas, digamos, são tutelados, de certa maneira, pelo poder teocrático, como o António está a dizer. O crático já é poder, pelo poder do Irão. Essa revolução no Irão, também vale a pena dizê-lo, sucede a uma tentativa, numa certa altura, de democratização do Irão, ou de uma tentativa de nacionalismo no Irão, uma espécie de nasserismo no Irão, na pessoa de Mossadegh, que era um primeiro-ministro que procurou, digamos, tomar conta dos recursos petrolíferos, onde nós vamos outra vez, do Irão, e E que foi democraticamente eleito, e convém que foi não esquecer, democraticamente eleito e que foi afastado por um golpe militar, que patrocinado pela CIA. patrocinado pelo mundo ocidental, britânicos e americanos, e foi afastado, e isso reforçou o poder do Shah, pelo menos teoricamente, e esse poder do Shah manteve-se até 79, e em 79 Khomeini regressa do seu exílio em Paris e arranca com a revolução religiosa, que continua até hoje, com grupos extremamente radicais dentro dessa mesma revolução, que tiveram momentos vários, criando um regime altamente repressivo para quem não fazia parte dele, vale a pena dizê-lo, curiosamente com uma espécie de proto-democracia, porque, por exemplo, há quase 100 candidatos à presidência da República, mas a presidência da República é uma coisa, outra coisa é o líder supremo, que neste momento é Ali Khamenei, eh, e, digamos, é uma espécie de uma aristocracia religiosa que mantém uma democracia dentro de si própria, mas mantém um regime altamente repressivo. Convém também dizer o seguinte: a circunstância do Irão estar sob sanções, e também convém também explicar porque é que o Irão está sob sanções, criou uma dificuldade grande à vida no Irão, à vida cotidiana no Irão. A vida faz-se, particularmente aqueles que não fazem parte do regime, vivem numa situação difícil. O Irão é um grande país, é um país historicamente orgulhoso, e é um país que, pelas suas ambições, e vale a pena também dizê-lo, de expressão regional e de tentativa de, de proselitismo, criou, que tem a ver, peço desculpa, com a questão religiosa, criou uma ambição de ser uma potência ali. E essa ambição de ser uma potência ali levantou problemas, obviamente, a Israel, que vê o Irão como uma ameaça permanente e que tudo fará, e provavelmente tudo está a fazer, para de criar disrupção dentro do Irão. Fez durante muito tempo, liquidando figuras que, em particular, estavam ligadas àquilo que era o instrumento que o Irão queria para reforço do seu poder, que era o poder nuclear.
Não vale a pena dizer, o Irão diz que queria o nuclear civil e que queria enriquecer urânio para o nuclear civil. Não, é claro, é óbvio para toda a gente que o Irão o que queria era ter a bomba nuclear. Porque já percebeu uma coisa que é evidente em todo o mundo, aliás, foi evidente até agora. Quem tem bomba nuclear passa para um outro patamar. Já é tratado de maneira diferente. Olha o que está a passar, por exemplo, com a Coreia do Norte. Achei muito claros nesse aspecto. Olha o que está a passar com a Índia. A Índia é um poder nuclear, o Paquistão também é. Mas, portanto, quem tem poder nuclear passa para um outro patamar. E por isso mesmo é que as potências ocidentais, em particular, mas também os russos e os chineses, num determinado momento, que já eram potências nucleares, decidiram promover o Tratado de Não Proliferação Nuclear no sentido de evitar que outros tivessem a bomba nuclear. E o Irão é um dos países que o mundo ocidental em particular, mas também a Rússia e a China, porque a Rússia e a China votaram a favor das sanções nas Nações Unidas ao Irão, por virtude de não permitir a ação de fiscalização da Agência Internacional de Energia Atómica, e vale a pena lembrar que o Irão é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear, Israel não é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear e tem bomba nuclear, e o Irão, portanto, ao ter subscrito, provavelmente por um erro histórico que a sua diplomacia eh, eh, lembrará todo o tempo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear obriga-se a estar vigiado pela Agência Internacional de Energia Atómica. Isso deu, digamos, um processo longo, esse processo longo deu, a certa altura, mobilizou um conjunto de países, entre os quais está um país que não é nuclear, que é a Alemanha, um conjunto de países que fez uma pressão e fez um acordo com o Irão, no sentido de permitir apenas um enriquecimento até um determinado ponto, isto é, aquele que podia ser compatível com a utilização do nuclear civil. Esse acordo foi rompido por Trump durante o seu primeiro mandato, e o Irão aí aproveitou para avançar. Avançou, talvez longe demais, porquanto nesta crise, ao pensar que podia aproveitar da fragilidade, de uma certa potencial fragilidade de Israel na questão da relação com Gaza e na sua concentração na questão com Gaza, não pressentiu que esta nova administração Trump estava de mão na mão com Israel para fazer um ataque ao Irão. O Irão foi atacado. Isso não terá destruído completamente toda a sua capacidade potencial de enriquecimento de energia nuclear, do urânio, mas, de todo modo, debilitou bastante o Irão. Esta revolta é uma revolta popular, claramente, tem uma base popular, pode ser estimulada pela Mossad, os israelitas trabalham muito dentro do Irão, todos nós sabemos, os americanos têm grande trabalho também dentro do Irão, muito dele apoiado com os israelitas, isto já é conhecido nos serviços secretos internacionais, e, portanto, o Irão vive numa situação difícil em termos económicos, com consequências na população, vive ainda com esses resquícios culturais dessa expressão teocrática, a maneira como são tratadas as mulheres, um conjunto variado de expressões que, tendo embora sido diluídas nos últimos anos, são, apesar de tudo, altamente gravosas para uma sociedade moderna, e o Irão já foi uma sociedade moderna, embora essa memória não exista em quem hoje se está a revoltar. Vale a pena dizer, o António lembrou, 79, de 79 para cá já passaram muitos anos e, portanto, o Irão as pessoas já não se lembram do que era a ditadura do Shah, já não se lembram do que era a SAVAK, que era a polícia política, não se lembram dos desaparecimentos sistemáticos que a SAVAK fazia, mas essas coisas, essas memórias desaparecem, como cá desaparece a memória do fascismo. E, portanto, tudo isso acabou por criar, digamos, um movimento de revolta, que é mais um movimento de revolta. Depois, dentro do Irão, também vale a pena dizer, há movimentos separatistas, ou não se percebe se são separatistas, se são puramente de expressão local, sunitas, de natureza sunita, quer nos curdos, os curdos estão em toda a parte por aquela região, quer no Baluchistão, onde há movimentos, de vez em quando, com assaltos, com bombas, e incidentes vários. Mas isso não é preocupante para o governo do Irão. Finalmente, só para dizer que todos os elementos que existem, e são vários, de vários países ocidentais, não temos outros, dizem que o regime do Irão, apesar de toda esta máquina repressiva estar a funcionar e poder ser abalada por este movimento popular, apesar de tudo está sólido, ao que parece. Sólido no sentido de que não há fissuras dentro do próprio movimento, talvez tendo a ver com a sua natureza religiosa e com a circunstância de haver uma espécie de subordinação limite ao líder Ali Khamenei,
E provavelmente a capacidade de resistência do regime é grande. Eu lembro-me, já agora por grande ironia, que em 1979 eu estive presente numa conferência na Gulbenkian, antes da queda do Shah, e em que se também dizia nessa conferência, lembro-me perfeitamente, que a capacidade de resistência do regime é imensa. De qualquer maneira, e isso prova aquilo que acaba de dizer, embaixador, este movimento anti-situação, digamos assim, porque tem muito a ver, creio eu, com o facto de a moeda iraniana ter sido depreciada e, portanto, ter provocado um surto inflacionista tremendo. Já não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, e a verdade é que o regime lá se mantém, não é? Lá se mantém. O regime, também vale a pena lembrar, já o fizemos, aliás, julgo que na semana passada, o regime está a perder os seus tentáculos. O regime iraniano, precisamente porque gostava, a expressão xiita gosta de se projetar nas várias áreas onde o mundo é maioritariamente sunita, está a perder tentáculos. Está a perder tentáculos, perdeu no apoio que deu exclusivamente ao Hamas. Curiosamente, um grupo xiita dava apoio a grupos sunitas, que era o Hamas é sunita, perdeu muito daquilo que era a sua grande expressão, que era a sua força dentro do Líbano, com o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo basicamente financiado, armado pelo Irão. Perdeu com a queda de Bashar al-Assad na Síria. Perdeu e está a perder, ainda não vemos os contornos claramente de tudo isso, mas os sinais são nesse sentido, que está a perder poder no Iémen, onde era aliás quem alimentava a cisão que se opunha ao governo. Uh, Resta saber em que medidas se dá, e confesso que não tenho elementos ainda neste momento, para saber no Iraque, onde, curiosamente, a invasão de 2003 feita pelos americanos acabou por dar espaço ao Irão para entrar por dentro do Iraque e para fazer parte da sociedade política, onde já estava de forma mais minoritária, dentro da sociedade política, dentro do Iraque. E isso permitiu ao Irão ter um pé internacional. Agora, isto significa, portanto, que o Irão, que era uma ambiciosa potência religiosa e também uma potência política ou militar, está claramente a perder o pé. O grande vencedor, na minha opinião, de toda esta situação chama-se Israel. Será por isso, embaixador, por Israel, e pelo facto de o Irão ser um dos países mais anti-israelitas que existem no Médio Oriente, será por isso que a esquerda tradicional europeia tem tanta reticência em concentrar-se na recusa em apoiar o regime iraniano? António, a esquerda europeia, a esquerda democrática europeia, não é muito favorável, acho eu, àquilo que são as expressões de poder teocrático quase medieval que está ligado à imagem do regime iraniano. O regime iraniano é um regime que reprime as mulheres, reprime eu ainda me recordo de ir a Teherão e vi paragens de autocarros para homens e para mulheres. Quer dizer, e portanto, e lembro-me perfeitamente da dificuldade que era nos cocktails das embaixadas, segundo a separação objetiva que se fazia entre os homens e as mulheres. Quer dizer, o Irão vive nisso, vive nisso, e isto, curiosamente, durante muitos anos foi um grande contraste com a sociedade anterior, que era uma sociedade, que era a ditadura do Shah, mas que era um Irão moderno. Não há nada diferente daquilo que se passava, por exemplo, no Afeganistão, onde o contraste é exatamente o mesmo, ou se calhar ainda é mais chocante. E, portanto, a ocidentalização rápida deste país criou por contraponto, criou um regime extremamente rigoroso na moral, nos costumes, uma espécie de policiamento dos costumes e da moral. Quer dizer, as mulheres não podem sair à rua sem o véu na cabeça, os movimentos para poder sair à rua sem o véu na cabeça são reprimidos. O Irão é uma sociedade medieval. E naturalmente a esquerda europeia, apesar de poder ter ali algum anti-americanismo a mobilizá-la neste quadro e até algum anti-israelismo, não se revê naturalmente num regime que projeta uma imagem completamente medieval nos dias de hoje.
Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com um antiquíssimo segundo tema. E até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente a assinatura que está prestes a suceder. Estamos a gravar este programa na terça-feira, que está prestes a suceder do acordo entre a União Europeia e os quatro países do Mercosul, 26 anos depois de este acordo ter sido começado a ser debatido. Parece-lhe que não foi tempo a mais, eu não me lembro de haver um acordo que tenha demorado tantos anos a ser debatido. Como é que tem seguido esta novela tão longa, embaixador? Bom, António, eu ainda estive nos primeiros episódios dessa novela, E talvez nos segundos e nos terceiros, não? porque, como secretário de Estado dos Assuntos Europeus, ainda me recordo dessa questão e do início dessa questão e da ambição que estava subjacente a essa questão. Essa questão tem essencialmente a ver com uma dupla ambição. Os países latino-americanos que fazem parte do Mercosul uh, querem ganhar mercado, querem ganhar espaço de mercado e querem ganhar espaço de mercado mais para os seus produtos agrícolas e de gado dentro da União Europeia. Isso, digamos, contraria claramente aquilo que são os grandes beneficiários da política agrícola comum, em que a França é, digamos, o eixo de tudo isso. A França, numa certa altura, agora já não sei os números, mas numa certa altura ganhava da política agrícola comum quase 25%, quer dizer, e portanto, mas outros países, como a Irlanda, como a Itália, como a Polónia, que já é um parceiro mais tardio, a própria Alemanha, num certo momento, tinham setores agrícolas que seriam altamente prejudicados com a chegada de produtos muito mais baratos dos países do Sul. O utilizam para opor-se a isso os agricultores, não só as forças políticas que estão de acordo com essas suas reivindicações, mas utilizam para isso argumentos de natureza técnica, tendo a ver com o tipo de produção, o modo como são organizadas as produções nos países do Sul e a falta de controlo fitossanitário, etc. Há um conjunto de elementos, lembro-me que na altura se colocavam. Depois há um outro aspecto também, portanto, em sentido contrário. É que os países do Mercosul, em particular o Brasil, são países altamente protecionistas. O que é curioso é que este combate faz-se entre dois grupos de países, nos quais há dois países altamente protecionistas, o Brasil e a França. Eu fui embaixador no Brasil e passei para embaixador em França. E, portanto, passei de um país hiperprotecionista para um país hiperprotecionista. E no Brasil, qual era a reação? Não é o gado, nem o trigo, é os serviços. O Brasil, os serviços em que a Europa tem força, a Europa não conseguia convencer o Mercosul no sentido de abrir o seu mercado aos serviços da União Europeia. O processo tem 20 e tal anos, o processo tem, eventualmente, aspectos negociais que eu confesso que desconheço no atual estádio, mas apesar de tudo ter-se-á encontrado aqui um terreno, e esse terreno, eu diria que para facilitar esse terreno, quem terá sido o facilitador de tudo isso é o senhor Donald Trump, pela simples razão de que, ao começar a criar dificuldades na relação com os Estados Unidos, dos dois espaços, em particular do espaço europeu, de certa maneira coloca os europeus nas mãos do Mercosul, no sentido de dizer vamos apressar isso porque isto nos permite criar aqui um grande espaço de relação comercial. Eh, as divergências dentro da União Europeia são evidentes ainda, embora haja uma maioria que permita aprovar o acordo no Conselho, mas agora os agricultores vão tentar bloquear o acordo no Parlamento Europeu. Não sei se terão condições para isso e se terão números e capacidade para isso. A isso se juntam vários setores, curiosamente alguns de linha política diferente, porque estas reações às vezes são de nacionalismos soberanistas de direita e nacionalismos soberanistas de esquerda, e isso às vezes no Parlamento Europeu funciona.
Não acredito, no entanto, que esse bloqueio vá até ao fim. Acho que, apesar de tudo, há uma vontade de natureza política de consagrar um grande espaço, que é, vamos ser claros, é talvez o espaço mais natural da relação internacional da União Europeia. Diz-se a África era, à partida, isso, mas a África não está suficientemente organizada para poder servir de contraponto comercial e negocial para a União Europeia. Tem-se feito vários esforços em vários níveis, e existem isso ao nível das convenções de Cotonou, etc. Dito isto, de qualquer maneira, não há hoje em dia uma capacidade de explorar a relação com a África dessa maneira. E por isso mesmo a América Latina, que são países que têm regimes que são similares aos europeus, digamos, muitos deles são democracias, com as suas peculiaridades internas, e com uma apetência na sua relação com a Europa grande, tendo em conta as próprias origens, natureza cultural, linguística e até religiosa. Pode ser que parece que isto não tem importância, mas tem. Portanto, os países latino-americanos estão muito próximos de nós e são, digamos, a nossa expressão de relação mais natural. Vamos ver se este acordo consegue ultrapassar as suas últimas dificuldades. Seria muito importante para a União Europeia conseguir uma relação estável com a América Latina e para nós também, porque podendo nós aqui ou ali sofrer efeitos negativos do acordo, isso não vale a pena escondê-lo, todos teremos efeitos negativos do acordo, ao que parece, pelo que eu tenho lido, os efeitos positivos, nomeadamente para aquilo que é a exportação principal que Portugal tem para o Brasil, que é no plano de crescimento, que é o vinho e o azeite, isso pode ser extremamente importante. Convém dizer que Portugal tem um comércio com a América Latina que não é muito significativo, e com o Brasil que também não, já foi mais significativo, já esteve quase nulo nos anos 70 e agora é relativamente importante, particularmente em alguns setores, volto a dizer, o azeite e o vinho são fundamentais. Quando o Donald Trump estiver deixado de estar distraído com a Venezuela e com a Groenlândia, embaixador, parece-lhe que fará qualquer coisa para tornar este acordo pouco eficaz? O Donald Trump tem na mão, não se diga a faca e o queijo, mas aquela caneta com que ele faz aquela coisa, aquela assinatura, e de vez em quando faz ameaça. Eu nunca tinha visto uma ameaça tarifária, uma espécie de bombardeamento tarifário. Agora por exemplo, saiu um tweet na sua rede social, anteontem, que diz que quem tiver relações económicas com o Irão tem 25% de taxas, imediatamente, de impostos acrescidos em matéria aduaneira. Trump utiliza isso, e isso é eficaz, porque como muitos países tiveram fortes relações com os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um grande mercado, naturalmente que estão dispostos a fazer algum sacrifício só para preservarem o mercado, mesmo perdendo parte desse mesmo mercado. E, portanto, Trump pode ser que se pressentir que esta relação entre os Estados, entre a Europa e o Mercosul é positiva, provavelmente vai tentar encontrar mecanismos de bombardear este mesmo acordo. Não sei como, mas provavelmente encontrará fórmulas, particularmente criando uma pressão que me parece que neste momento é o centro essencial, que é sobre a própria América Latina. Neste momento, Claro, Trump está com o olhar na América Latina, esta nova doutrina Trump, o corolário Trump da doutrina Monroe, está neste momento a ser exercido. A questão da Venezuela, e vale a pena só lembrar, na questão da Venezuela, Trump fez aquilo a que eu vou usar uma expressão que não se usa em português, mas que dá muito jeito, que é, fez a exfiltração de Maduro. Eu digo que não se diz em português, porque em português diz-se infiltração, mas não se diz exfiltração. Mas os franceses dizem. Portanto, fez a exfiltração de Maduro e agora está a criar uma espécie de uma conversa com o novo regime, ou com o regime que lá está, peço desculpa, no sentido de criar uma transição, talvez utilizá-los como um mecanismo de transição para as suas vantagens. E como as vantagens de Trump são essencialmente de natureza económica, a senhora que está a dirigir neste momento a Venezuela, que era vice-presidente de Maduro, já se ofereceu para dar umas centenas, dezenas de largas de milhões de barris para contentar Trump. Trump tem isto que é muito interessante, que eu diria que é um regime do cifrão. O cifrão é o elemento essencial para o funcionamento da cabeça de Trump, e mais do que isso, a sensação que dá, eu posso estar a ser injusto até em relação a Trump, é que Trump quer que os milionários americanos ganhem muito dinheiro como forma de cobrir a circunstância
ele e a sua família também estarem a ganhar muito dinheiro também à luz disso mesmo. É muito interessante ver um regime que não tem o mais leve pudor em haver uma liderança que ganha com os negócios do Estado. Curiosamente, isto no passado não se passava, e não é preciso ir muito atrás, e até era altamente punido. Hoje em dia há uma esponja, digamos, moral que passou por cima de tudo isto, e Trump faz o que quer, e claramente já se percebeu que a sua família já enriqueceu brutalmente desde que há um ano regressou ao poder. Por outro lado, embaixador, isto também digo eu, e portanto pergunto-lhe se estaria de acordo. Todo o processo Mercosul determina que, no caso da Europa, determina que a Itália tem um papel cada vez mais importante, uma vez que foi o país que, de alguma forma, fez pender o peso entre prós e contras o acordo, fez pender para os prós, isto é, se não fosse a Itália, a União Europeia não conseguiria assinar o acordo. É mais uma evidência, diria, embaixador, de que a Itália está a assumir um papel de uma preponderância, eu diria, inesperada até há pouco tempo no interior da União Europeia. Sim, tudo indica que a senhora Giorgia Meloni tem vindo a conseguir um espaço. Esse espaço também tem a ver um pouco com uma habilidade política que ela tem conseguido e que a tem afirmado, quer, por um lado, eh, colando-se, de certa maneira, a algumas posições americanas, mas não as subscrevendo. Há claramente um certo distanciamento, mas há, de todo modo, um espaço de diálogo que ela mantém com Trump. E, por outro lado, a circunstância de, contrariamente àquilo que toda a gente estava à espera, ela se ter colocado ao lado de uma posição mais pró-ucraniana, contrariamente a Salvini, que é o número 2 do seu governo, e que se pensava que ia ser, no fundo, quem ia tomar conta do governo, tendo em atenção aquilo que era a sua expressão política passada, a senhora Meloni revelou-se muito mais eficaz e capaz. A grande questão, relativamente à pergunta do António, é saber se a Itália tem uma sustentação da natureza económica ou financeira que lhe permita, digamos, dar corpo económico àquilo que é a capacidade política da senhora Meloni. Eh, Claro. a Itália esteve, vale a pena lembrar que quando Portugal esteve em situação económica difícil em 2011, 2012, com a Grécia, etc., a Itália era o país seguinte. E eu diria mesmo que a presença de Portugal no euro, a manutenção de Portugal no euro, ficou-se a dever à Itália. Porque se a Itália tivesse saído do euro, Portugal e a Grécia tinham saído rapidamente. E por isso mesmo Portugal, que esteve no risco de sair, ou sob uma certa pressão de saída, por virtude do caso grego, mas foi possível isolar essa situação e evitar isso que seria uma tragédia para a economia portuguesa, contrariamente ao que alguns teóricos dizem. Uh, a circunstância da Itália se ter mantido e a circunstância de ter sido decidido preservar o euro e digamos, com a noção de que a saída da Itália era provavelmente um blow, uma pedrada forte no euro e acabaria por pôr em causa a moeda única, foi esse esforço de natureza quase voluntarista para manter a Itália que preservou a posição portuguesa no euro. Portanto, a senhora Meloni, que sucede a períodos mais turbulentos da Itália, mas também convém dizê-lo, sucede também ao governo Draghi, com toda a sua sabedoria, a mesma sabedoria que salvou durante a anterior crise financeira o euro, quando teve aquela expressão que fará tudo o que for necessário para salvar o euro, o whatever it takes. A Itália tem tido uma gestão hábil neste tempo, teve um papel fundamental no desequilibrar da relação que permitiu a assinatura do acordo e, de certo modo, colocou-se do outro lado da França. Neste momento, entre a Itália e a França, que são países que por vezes se aproximam, há um grande fosso. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, para voltarmos, para irmos para o terceiro tema e não para o segundo, como eu erradamente tinha dito, para lembrarmos, embaixador, que ainda há uma guerra na Ucrânia.
Esta questão da Venezuela e da Grécia tem feito baixar a questão ucraniana para as páginas do interior dos jornais, os jornais que ainda existem em papel, que já não são muitos, mas a guerra continua no terreno. Numa altura em que as últimas notícias dão conta de que a Rússia estará interessada em aumentar a pressão militar, ou seja, a questão, digo eu, a questão que se coloca é precisamente a de perceber se há alguma boa razão para continuar as negociações para tendo em vista um cessar-fogo, uma vez que a Rússia claramente, digo eu, dá todas as indicações de não estar minimamente interessada em semelhante coisa. É muito pouco claro neste momento o estado das coisas. Lembro-me que na semana passada falámos aqui sobre os tais acordos que existem, as propostas que existem, europeias, com os Estados Unidos, com a Ucrânia, e com a circunstância dessas propostas serem sido feitas à luz daquilo que tinham sido as conversas entre os americanos e os russos, mas não ainda testadas com os russos. E o António tem razão numa coisa, que é a Rússia não quer um cessar-fogo. A Rússia não quer um cessar-fogo por uma razão que explico eu aqui há vários meses. A Rússia não quer um cessar-fogo porque já percebeu que, havendo um cessar-fogo, há um rearmamento ucraniano, há um reorganizar de forças dentro da Ucrânia, aproveitando a circunstância de haver uma pausa nas hostilidades, e isso desfavorecerá o seu posicionamento futuro num quadro negocial. Portanto, a Rússia quer negociar a questão política da Ucrânia sob pressão militar. E mais do que isso, está a fazer uma pressão militar absurda até, porque neste momento são claras os ataques que afetam zonas civis. No passado havia de dizer, isto é por acaso, porque havia ali zonas militares, estruturas militares, fábricas. Hoje em dia, de facto, a Rússia perdeu, digamos, o pudor nesse aspecto e está a fazer uma guerra que é uma guerra. Mesmo na guerra costuma haver algumas regras, e estas regras começam a ser ultrapassadas por parte da Rússia, nomeadamente no ataque às zonas civis. Isso é algo que o ataque às cidades, a Lviv, a Kiev, etc., está muito claro, e a Rússia quer mostrar que consegue ir a todo lado. O que é de certo modo verdade. A Rússia consegue ir com os seus mísseis e com os seus drones um pouco a todo lado. A Ucrânia também já deu mostras que tem uma capacidade militar e técnica que lhe permite ir a vários sítios da Rússia, e em particular ir àqueles que a Rússia ocupou, mas também a outros territórios no próprio terreno tradicional russo. A sensação que há é, portanto, esta: a Rússia está a mostrar poder militar. E aqui levanta-se a outra questão, que é, nos minutos que sobram a Donald Trump para pensar nesta questão, como é que ele vê esta atitude da Rússia? Porque nós sabemos que Donald Trump é ciclotímico na sua relação com a questão ucraniana. Umas vezes está a subscrever os princípios que Moscovo dita, outras vezes está aborrecido pela circunstância de Moscovo estar aí longe demais. E tem este duplo discurso que, no fundo, tem a ver com os interesses que os próprios Estados Unidos têm e que são contraditórios. Porque há interesses nos Estados Unidos que apontam para a continuidade da guerra e apontam para o interesse de manter o fornecimento de material militar altamente rentável aos países ocidentais para darem à Ucrânia. E depois há um outro grupo, que é o grupo, digamos, tradicional do MAGA, do Make America Great Again, que quer acabar com aquela guerra. E que, digamos, tinha como objetivo, um objetivo que já está ultrapassado, acabar com as guerras todas e mais do que isso, não fazer guerras, não abrir novas guerras. Ora bem, se há coisa que os Estados Unidos estão claramente a afiar a faca é para abrir novas guerras. O caso da Venezuela é um caso típico. Aquilo que já tinham feito no Irão e o que provavelmente podem vir a fazer proximamente prova que os Estados Unidos não perdem, digamos, a oportunidade de estar um pouco por todo lado, e esta luta permanente que existe nos Estados Unidos entre o isolacionismo, a noção de que vamos tratar de nós próprios, vamos preocupar-nos connosco e não com o mundo, e por outro lado a necessidade que os interesses americanos, quer os interesses de natureza comercial, quer os interesses de natureza comercial ligados ao equipamento militar, precisam de guerras. Os Estados Unidos precisam de guerras à escala mundial para alimentar a sua máquina económica. Portanto, esta contradição está no fundo na cabeça de Trump. E, portanto, Trump, por um lado, na Ucrânia, está
digamos, quer resolver o problema e quer parar a guerra, mas por outro lado pressente que tem as forças que estão a fornecer material de guerra, ainda por cima agora que esse fornecimento nem sequer é feito pelo orçamento americano, é feito pelo orçamento europeu, tendo em conta aquilo que são os novos compromissos europeus no quadro da NATO, portanto, neste momento, eu diria que os Estados Unidos ganham a dois carrinhos, ganham em qualquer dos cenários. E por isso mesmo nós estamos um pouco à espera daquilo que seja o avanço deste processo negocial. Mas eu devo dizer que estou pessimista relativamente à possibilidade de haver um entendimento muito rápido, tendo em atenção aquilo que é a determinação dos europeus e de Zelensky, por um lado, e por outro lado a teimosia também russa, muito embora, e esta é que é a grande questão e o ponto de interrogação que nós temos que alimentar, nós não saibamos em que medida, já andamos a dizer isto há 4 anos, mas de qualquer maneira vale a pena não esquecer. Não sabemos em que medida é que o peso desta máquina militar russa e de uma militarização da economia russa não poderá ter impactos substanciais na qualidade de vida dos russos. Não significa isto minimamente que a guerra venha a ser impopular, que haja uma revolta contra Putin, esse cenário não existe. Mas que a Rússia está a pagar neste momento se calhar um preço bastante para além daquilo que seria normal neste momento, isso a mim parece-me evidente. E, portanto, por quanto tempo, a questão é só esta, por quanto tempo é que a Rússia conseguirá manter uma economia funcional, particularmente com os constrangimentos que os Estados Unidos colocam em determinadas áreas do seu relacionamento internacional, e ao mesmo tempo garantir uma capacidade militar mínima. O Emmanuel Macron, o presidente francês, tem de alguma forma ameaçado fazer um telefonema para o Kremlin para falar diretamente com Vladimir Putin, numa altura em que, voltamos ao mesmo, numa altura em que Donald Trump anda distraído com outros cenários, e sendo a França um país europeu, portanto, diretamente implicado nas consequências imediatas de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não seria uma boa altura para o presidente francês tentar tomar nas mãos aquilo que estranhamente está nas mãos de Donald Trump, que é exatamente as conversações de paz entre dois países europeus. Acho que seria perigoso, António, por uma razão simples, é que a posição dos europeus nesta negociação é uma posição que vai e vem, mas tem como objetivo não alienar Trump, porque Trump é a chave desta negociação, por muito que isso aborreça aos europeus. Sem Trump esta negociação não se fará. Os europeus hoje não têm a mais pequena interlocução dentro do Kremlin. O António disse essa tentativa de, de Macron. Macron está a tentar, no plano internacional, mostrar-se, porque está numa situação caótica no plano interno, como provavelmente iremos ver dentro de uma semana ou duas aqui nas nossas conversas. E, portanto, Macron é um putativo líder europeu desta coligação, mas na realidade, por exemplo, é desafiado, viu-se isso claramente, pelo chanceler alemão, que organizou em Berlim a conferência que levou ao novo projeto de paz. E, portanto, Macron claramente foi-lhe tirado do tapete. E é depois disso que Macron diz: eu quero falar, podemos falar com Putin. Sim, mas também Olaf Scholz no passado falou com Putin, foi um escândalo para toda a gente. Já há novas vozes dentro da União Europeia a dizer é preciso falar com a Rússia. O que é estranho é que quando no passado alguém dizia é preciso falar com a Rússia, era considerado quase putinista. Agora já não, já há um caminho para fazer. Quer dizer, isto vai, as coisas vão e vêm. Eu não acredito muito que a capacidade dos europeus de irem mais longe do que o que já foram exista. Acho que os europeus já conseguiram uma capacidade mínima, mesmo pondo de lado aqueles que são mais relutantes, uma capacidade mínima e eficaz de apoio à Ucrânia. Agora tem que ter os americanos a bordo para qualquer solução. E os americanos são fundamentais para uma ponte com Moscou. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais do Económico. Obrigado e até para a semana.